E falando disso de autenticidade que você trouxe, você até abriu o podcast falando, e hoje eu tô aqui no podcast real, né? Isso é autenticidade, você traz uns conteúdos originais e um deles foi o Fake Podcast. Que conteúdo original foi esse aí, cara? O conteúdo original é que ele é tão original que ele é falso. Mano, o podcast fake foi um bagulho que bombou, né, cara? Eu fiz ali, eu fingindo que eu tava num podcast, e quando eu fui ver, tava todo mundo fingindo que tava em podcast. Faliu os podcasts. Eu fiz um vídeo uma vez falando assim, meu objetivo é falir o Flow. Com isso aqui. Aí passou uns 3 meses, o Monark saiu do Flow, deu aquela treta lá. Eu falei, caraca, mano. Eu estimei o negócio. Não, mas foi coincidência, logicamente. Cara, o podcast é o seguinte, podcast fake, eu tava em casa e eu nunca tinha ido em um podcast. E aí eu falei assim, cara, os cortes estão viralizando. Eu preciso de um corte. Eu preciso ter o meu próprio corte. Mas eu nunca fui em um. Será que dá pra criar o meu? E eu vi que num corte de podcast, a cena é igual essa que vocês estão vendo aí. É um microfone, uma mesa, a pessoa e o entrevistador geralmente não aparece. O host do podcast geralmente não aparece. É só o convidado. Eu olhei pra minha casa assim e falei, pô, eu tenho um microfone. Eu tenho uma mesa. Eu tenho a câmera. Vamos tentar. Aí eu mirei a câmera pra mim, fiquei olhando pra frente, não olhei pra câmera, fingi que tava num podcast. Falei, cara, ninguém vai acreditar. Aí na hora que eu fui ver os comentários, tava todo mundo, cadê a continuação? Onde é que esse podcast... Onde é que eu assisto ele completo? Falei, mano, gênio. Eu sou um gênio. E eu sou um cara ansioso. Eu gosto... Assim, eu falo pras pessoas que os elogios que eu mais gosto de receber é você fala bem e você é genial. São as 2 coisas que eu mais gosto de ouvir. E eu falei, cara, as pessoas acham realmente que eu tô num podcast. Um ou outro achou meio estranho. Falou, Peroni, você tá falando sozinho? Você tá falando com a parede? Falei, cara, eu vou revelar isso. Então, tipo assim, uma semana depois eu revelei. E aí, na hora que eu revelei, cara, veio, tipo assim, pessoas que eu sempre admirei me chamar de gênio. Falar, velho, você é genial. Pô, que ideia foda. E aí os caras começaram a replicar. E aí, pô, tá até hoje, mano. Até hoje eu vejo podcast fake por aí. E eu que criei essa bodega. O podcast fake é como se fosse, pensando agora eu lembrei da caixinha de perguntas. Sabe quando você vai abrir uma caixinha de pergunta e às vezes as pessoas não mandam pergunta, mas não aí você vai lá e manda uma pergunta pra começar um assunto? O podcast fake é meio que não, isso, mas né? Aqui, Só que dos vídeos. 89% das pessoas do digital se manda a própria pergunta. Aí, e eu mando as minhas próprias perguntas, sabe por quê? Porque às vezes eu recebo as mesmas perguntas. Sim. E eu quero entregar conteúdo diferente. Às vezes eu tenho um conteúdo ali que é muito bom, eu tenho um conteúdo ali que ele é fora da curva, que eu quero entregar pra pessoa. Aí pra eu não ter que esperar uma pergunta pra entregar aquele conteúdo, eu mesmo me mando a pergunta e quem sai ganhando é quem? O meu público. Exato. Mas você tá se mandando a pergunta. Deixei de saber. Tô nem aí. Sim. Mas você que tá aprendendo. Exato. Entendeu? Quem se beneficia é quem tá consumindo o conteúdo. Cara, eu abro caixinha de pergunta, assim, eu recebo bastante pergunta na minha caixinha. Mas é tudo assim, qual o seu livro favorito? Como é que faço pra crescer no TikTok? Tô desanimado. Como é que faço pra produzir? Aí eu tenho um conteúdo ali que é técnico, um conteúdo que realmente pode ali agregar pra pessoa naquele momento, ou uma pergunta que eu nunca respondi, eu vou lá, me envio a pergunta, crio o meu próprio roteiro. Da mesma forma que eu crio os meus roteiros dos TikToks, dos Reels, das coisas, eu crio o meu roteiro dos Stories também. E aí eu faço as caixinhas de pergunta. Então muita gente... E eu já revelei isso no meu próprio story. Teve um dia que eu respondi uma pergunta lá falando, Peroni, como é que você consegue ser tão foda assim? Falei, valeu, cara, obrigado pelo carinho. Aí o story seguinte era eu mostrando que eu mesmo tinha me mandado. Tá ligado? Revelando tudo. Aí eu falei, galera, muitas das pessoas da internet se mandam pergunta. Então, tipo assim, caras gigantescos que você acompanha aí, se manda pergunta e não tem nada de errado nisso. Não, eu também não vejo nada de errado. Eu acho que todo mundo se beneficia.